Volume 685 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E aí se tornam feras bravias, porque a energia magnética é mal puro, é o puro mal. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935. Porque todos estão vivendo artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Hoje quem passou a se conhecer está feliz e contente, porque sabe de onde veio e sabe para onde vai, sabe o porquê que assim é, sabe de onde são, sabe para onde irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e imperfeição racional, que é o primeiro mundo. E lá são corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para voltar para o seu estado natural, assim nessas condições para voltar para o mundo racional, um mundo onde todos são corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer. Muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estamos aí nessa classe de animal racional, porque a energia é a glândula pineal, está materializada no istmo no mesencéfalo, e que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo atravessando essa fase de ruínas que ninguém sabe o porquê. Por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, vivem desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde irá. Vivem todos desconhecidos de si mesmos. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida. E o mundo atravessando por essas horas pretas, porque terminou o pensamento, todos os feitos do pensamento estão indo à falência. Porque tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. Faliu o pensamento e todos os seus feitos. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, na fase em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde vieram e sabem para onde vão,
sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem para onde irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que só com raciocínio é que podem resolver a situação. E o mundo passando por essa crise, fazendo com que todos voltem para o seu estado natural. A crise do mundo é mundial, porque terminou a fase do pensamento em 1935. É a causa das coisas estarem pretas desse jeito. É a causa de muito sofrimento no mundo, é a causa de serem sofredores imortais. Porque não aguentam a vida que estão levando. De repente tem um colapso e lá se vai embora. De repente tem um derrame e lá vai-se embora. A morte é companheiro de todos que nascem desse mundo deformado, cheio de defeitos. E por isso está aí o câncer e o AIDS, que é uma coisa natural da natureza, é uma epidemia da natureza. E essa epidemia tem matado muita gente. Tem morrido muitos cancerosos e muitos epidêmicos. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional, porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E aí está a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, estudando a cultura racional. Todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Preparando-se a humanidade para, depois de bem preparados, voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E está aí a falência do pensamento, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. As religiões estão falindo, as seitas estão falindo, as doutrinas estão falindo. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935. Entramos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, sabem o porquê que todos assim são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão, sabem para onde irão. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos. E com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. E está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. E todos sofrendo as consequências de tudo isso. E ninguém quer ser mais um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é, um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. A fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento e da imaginação, todos os feitos que o pensamento e a imaginação fizeram estão a caminho da falência. E aí está a falência do pensamento. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E o mundo entrando por esse abismo adentro, e a natureza castigando a humanidade com esses maus tratos, terremotos em várias partes do mundo, em várias nações do mundo, vulcões em várias nações do mundo, em várias partes do mundo, tufões em várias partes do mundo, castigando assim a humanidade, para ver se a humanidade
para de pensar e trate de raciocinar. Porque a fase é a fase de quem está comandando a natureza. A fase da energia racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Depois que todos estiverem raciocinando, vão transitar pelo espaço, porque aí vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia. Todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecidos do dia de amanhã, e é por isso que todos são sofredores. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E no deserto do Saara havia uma grande cidade dos faraós, mas eles eram tão maus que acabou que a cidade entrou pelo chão adentro. Esses é que são os antigos e perfeitos faraós, que são esses faraós, não são esses faraós de agora. Esses faraós de agora são remanescentes dos antigos faraós. E a humanidade já vem sofrendo de muitas guerras religiosas, as Bíblias todas diferentes umas das outras. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os pensadores perderam o direito de viver. E a pessoa procura a verdade nesses artifícios e não encontra. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê de onde veio. Sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o espiritismo foi muito combatido e a magia negra também foi muito combatida. Não existe espírito. Se existisse espírito no corpo de alguém, a nossa justiça tinha que ter lá os maiores espíritas para descobrir esses crimes misteriosos. O espiritismo é mistificação e alma também é mistificação. Porque espírito de branco velho não existe e por isso não baixa. Espírito de branca velha não existe e por isso não baixa. É só preto velho que tem espírito. Branca velha e branco velho não tem e por isso não baixa nos terreiros. No tempo que criaram o inferno, purgatório e alma, ninguém tinha instrução e eram guiados pelo temor. A pessoa fazia qualquer coisa errada e diziam logo: não faça isso, fulano, senão sua alma vai para o inferno. Então foi criado inferno, céu, purgatório e alma. Isso no tempo em que ninguém tinha instrução e eram guiados pelo temor. Infinidade de séculos depois é que começaram a inventar as palavras. Isso infinidade de séculos depois é que começaram a inventar as palavras. E infinidade depois começaram a formar as palavras. Isso, esse é aquilo, esse é esse é aquele. Porque todos nasceram do chão sem saber coisa nenhuma, sem saber falar. Nessa época passaram uma temporada gagos, gaguejavam para falar numa palavra qualquer. Passaram muito tempo, passaram muitos anos gagos, muitos séculos gagos. Hoje estão com a língua desembaraçada falando demais. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E aí se tornam feras bravias, porque a energia magnética é mal puro, é o puro mal.
Então, hoje, todos completamente modificados e mudados da forma que eram, por serem sofredores, por serem sabedores do porquê que aí estão, ou aí estavam vagando sem rumo. Hoje, sabendo o que são e o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão. Então, hoje, a satisfação de viver equilibradamente, por saber o porquê que está vivendo, sabendo de onde veio e de onde saiu, por que saiu e para onde vai voltar, e o porquê que vai voltar, e como vai voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então hoje todos mudados para bem racionalmente, todos equilibrados racionalmente. Mas como estavam encantados na classe de animal, não sabiam por que assim eram, e o desespero e o desequilíbrio imperavam. E hoje, na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, e sabedor de toda a evolução do universo em mudanças sempre, nessas mudanças, as transformações. Os senhores convictos de si mesmos, por conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, saber como de lá saiu e por que saiu, e aí neste buraco vieram parar e hoje sabendo como para lá voltar. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos chegando no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho de origem racional. Então hoje todos acomodados, tranquilos e felizes eternamente, por saber de onde veio, como veio, para onde vai, como vai. Então a esse positiva tranquilidade, por não existir mais aquele vazio que existia dentro do íntimo de todos, de quem não sabia o porquê que assim era. Então vivia sem saber porque vivia em permanente desequilíbrio. E sim, agora escutando a voz do seu verdadeiro mundo de origem, a voz do mundo racional, a voz do racional superior. E hoje todos acomodados, por terem com quem contar, por terem onde se agarrar, e por terem com o que se salvar, que é a volta de todos para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho de origem racional. Então hoje vivem tranquilos e cada vez mais equilibrados e cada vez mais mudados para melhor, e para melhor sempre, eternamente. Mas como viviam, como estavam, perderam o sentido de viver, por não encontrar sentido de viver, por encontrar tudo vazio. E dessa forma não existiu objetivo consolidador para poder equilibrar todos. E por isso todos se tornavam diferentes em tudo uns dos outros, devido ao desequilíbrio, fazia com que todos vivessem uns contra os outros, por não ter onde se agarrar, por não ter com quem contar, por não ter quem lhe salvasse. Então viviam todos no vazio, viviam todos no ar, a mercê dos contratempos agradáveis e desagradáveis, pela insegurança em que viviam todos. Por viver nesse estado febril de inconsciência, por estar em uma classe inferior. A classe de animal de origem racional, sem saber porquê e desconhecido de tudo como animal, sem saber como viver, por faltar a consolidação suprema racional. Com a consolidação suprema racional tem onde se agarrar, tem com quem contar e tem como se salvar, que é a volta do corpo de energia ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O corpo de energia racional que deu causa aos micróbios e vírus para manter o vínculo racional. E por isso está aí o raciocínio em desenvolvimento para entrar em função. Volume 686 do Histórico. A natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para levar a humanidade para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para levar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra,
Porque o mundo é de transformações. Vão se transformar até em bicho do astral térreo, com chifre, com rabo e com garfão na mão. E depois que correr toda essa hierarquia do astral térreo, vão correr toda a hierarquia de bicho do chão. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém arranja mais nada, somente com raciocínio. E por estarem vivendo artificialmente, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias, por viverem artificialmente. Porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e a energia magnética, para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional, o primeiro mundo. E lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Porque a energia do mundo racional está aí materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Porque todos vão passar a se conhecer, a saber o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde irão, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E de onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, animal de origem racional. Hoje nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E o animal irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética. A energia magnética é mal puro, é o puro mal. É por isso que são feras bravias. As cobras são ferozes, atacam as pessoas sem as pessoas verem. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E a vida tem solução definida e definitiva. Por isso está aí a inflação, tudo muito caro, caro demais, que ninguém pode comprar. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. Estão falindo todos os feitos do pensamento feitos pelo pensamento. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. Todos têm que desenvolver o raciocínio. E aí está a fase do terceiro milênio,
A fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Preparando assim a humanidade para voltar todos para o seu estado natural. E por isso todos nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo e não sabendo por que nesse mundo existe morte. Só no verdadeiro estado natural é que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Lá não existe morte, lá somos eternos. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida do baixo espiritismo, depois se transforma para a vida do chão. Se transforma para a vida do astral térreo, depois se transforma para a vida do chão. Então aí é que vai ser barata, vai ser rato, vai ser gato. Vai correr toda a hierarquia da bicharada do chão, depois que correr toda a hierarquia do baixo espiritismo, do astral térreo. E aí estão as transformações naturais da natureza. Tudo se transforma de uma vida para outra porque a natureza é de transformações. Quem lê cultura racional não passa por isso, porque está desenvolvendo seu raciocínio para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando uns dos outros. E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. É por isso que as guerras não cessam, todos vivem em conflitos consigo mesmo. Em várias partes do mundo, muitos terremotos e muitos vulcões, tufões, furacões e muitos tornados. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos. E aí estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão todos aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os pensadores perderam o direito de viver. Porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento foi tão grande que deu consequência a essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E a fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. É por isso que as coisas estão pretas no mundo. E estamos na fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. As transformações é uma coisa muito séria, as transformações naturais da natureza. É por isso que existe muita gente que usa o vegetal. São os vegetarianos, não são carnívoros. Porque carnívoro é o bicho racional e o bicho irracional. Virou bicho,
é carnívoro, porque virou bicho, é carnívoro. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem de onde são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde irão, e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. A vida já foi boa. Quando a energia elétrica e magnética comandava a natureza, era tudo baratinho. E no tempo dos réis ainda era mais barato, porque 1 quilo de carne seca era R$1, 1 quilo de feijão era R$1. Tudo era baratinho no tempo em que a energia elétrica e a energia magnética comandavam a natureza. A vida era barata no tempo dos réis. O mundo é de transformações e por isso de gente se transforma em bicho, porque o mundo é de transformações. E a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque aqui embaixo todos são corpos de matéria de vida provisória. E a natureza vem preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um habitante do mundo racional, do primeiro mundo, um mundo que deu consequência a essa deformação racional. E no primeiro mundo todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A natureza, há milhões de milênios, vem preparando a humanidade para levar a humanidade para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Para levar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque o mundo é de transformações. Vão se transformar até em bicho do astral térreo, com chifre, com rabo e com garfão na mão. E depois de correr toda essa hierarquia do astral térreo, vão correr toda a hierarquia de bicho do chão. Então é tratar de desenvolver o raciocínio com mais brevidade possível, lendo e relendo para se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo da fraternidade, da paz e do amor. Agora há muito aqui estou olhando todos, devido à união dos dois mundos em um só. E por isso há muito eu aqui estou. O mundo já está ligado agora. Faltam os seus feitos se ligarem, que são vocês que são de origem racional. Então só está faltando vocês tratarem de desenvolver o raciocínio com mais brevidade para se ligarem ao mundo de origem, para poderem para lá voltar, se unir ao seu verdadeiro mundo. Sim, porque já houve a ligação do mundo da Terra com o mundo racional. A união dos dois mundos já foi feita e por isso entrou a fase racional, que é a fase natural da natureza. Então agora falta vocês se unirem ao seu verdadeiro mundo, se ligarem ao seu verdadeiro mundo pelo desenvolvimento do raciocínio. A natureza é racional por haver a união dos dois mundos em um só. Só está faltando agora vocês que são os feitos da natureza. Vocês sempre são mais demorados um pouquinho, porque o bicho é muito teimoso por ser bicho, por estar nessa categoria de bicho dividida em duas classes, racional e irracional. Mas assim mesmo, com a persistência, todos alcançarão com brevidade. Sim, porque a mania do bicho é pensar diferente do que as coisas são. O bicho pensa que a vida é sua, que o mundo é seu. O bicho não pensa em morrer, pensa sempre em viver. O bicho pensa que a vida é de sua propriedade para fazer o que quer, o que tem vontade. O bicho é assim variado, variando sempre, desequilibrado sempre. E tudo do bicho é desequilibrado por ser variante. E por isso, quanto mais procura acertar, mais fica sem acertar. Quanto mais procura o bem, mais evolui o mal de si mesmo.
E assim é o bicho, julga que o mundo é seu para fazer o que entende. Mexe em tudo que não fez e nunca soube quem fez. Tudo isso demonstra o grande desequilíbrio em viver sem saber por que vive. Assim é a vida do bicho, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. Assim é a vida do bicho, pensando sempre que sabe muito, não sabe o porquê existe. Pensando sempre que sabe muito, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. Pensando sempre que sabe demais, mas não sabe o porquê se transformou em uma máquina humana. O bicho é assim presunçoso, vaidoso e prepotente. O bicho pensa que sabe muito, mas não sabe o porquê que ele assim é. Pensa que sabe muito, mas não sabe o porquê todos assim são. Pensa que evoluiu demais e não sabe o porquê do mundo em que ele vive. E assim é o bicho, sempre convencido e teimoso, porque pensa que sabe muito e se perguntar a ele: ô bicho, por que você existe? Por que você foi feito assim? Por que você é um sofredor imortal? O bicho não sabe responder, e é por isso que o bicho conserva a rudez de si mesmo e o atraso. E quanto mais atraso, quanto mais rudez, mais sofrimento e mais desequilíbrio. Porque o atraso mantém o desequilíbrio mantém o atraso. A rudez mantém os desacertos e os desacertos mantêm a rudez. Se não fosse o atraso, tudo andava certo, tudo andava certinho. Mas devido a serem rudes, a rudez mantém os desacertos e os desacertos mantêm a rudez. Se o bicho não fosse rude, viviam todos certos e vivia tudo certo. Mas por o bicho ser rude, é que o bicho vive sempre em desacerto.